A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, Márcio. Thiago da Exactus, tudo bem? Você tá conseguindo me ouvir O bem? jogo agora à tarde, e aí, menino? Oi, Márcio, você consegue me ouvir bem? Márcio? Márcio? Você consegue me ouvir? Tá ativado, né? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Márcio. Tá me ouvindo bem? Alô? Oi, Márcio. Alô? Oi. Oi. Tá conseguindo me ouvir? Tô vendo agora. Ah, que bom. Ô, Márcio, desculpa a demora aí no E início da demonstração, é que eu tive que acabar reinstalando o top aqui. E o aí, Maurício me falou, liguei. Na verdade, eu mandei um zap pra ele, né? Achei estranho. então, pedi pro Maurício avisar, ele falou pra mim que tinha avisado. Uhum. Então, Márcio, meu nome é Thiago, eu sou consultor de sistemas da contabilidade, né, e do controle patrimonial. Thiago, me passa logo o teu e-mail. É meu e-mail? Thiago, com TH. Thiago, isso, Thiago com TH, cotrim, arroba, exact.com.br. Vou digitar aqui pra você, tá? Meu sobrenome que é meio... Tá. Aí, esse é meu e-mail. Você digitou aqui no WhatsApp, em algum lugar? Não, você quer... Mas Não, não apareceu pra mim. Não apareceu. não apareceu aí na tela pra você? Não. Mas Esse- você tá conseguindo ver a tela do sistema aí? Não, tu só me Ah, botar a desculpa, tela Márcio. treinamento se Agora agora apareceu? isso agora.
É Cotrim, é botar com CU, porque tem um pessoal de Cotrim aqui. Ah, é? É, Tá, esse aí é o meu e-mail. Se precisar trocar uma ideia comigo, tô à então, disposição aí. siga o cara do contábil. Oh, quem dera. Não, Bora lá Márcio, dar uma passeada. isso. Contábil. Vou passar com você aqui pelo módulo contábil, aí é bom que o microfone tá aberto, que a gente já vai trocando uma ideia já. Você já vai, quiser me Então, beleza. interromper, vai fazer algum tipo de pergunta, aí a gente vai trocando uma ideia, tá? Eu vou passando pelo sistema, assim, passar pelos parâmetros, pela parte de cadastro, movimento, e te mostra também onde gera os arquivos digitais, SPED, STF, mostro como É. são feitas as demonstrações, parametrizadas as demonstrações contábeis no sistema, e, e assim, o contábil é Eu bem vi tranquilo, tá? eu vi que ele faz uma integração interessante lá com finanças, né? Que lá, se tiver no finanças, eu posso já fazer modificar praticamente o plano de conta deles lá, Tem como sim, aham. faz- fazendo essa pegada aí, que já facilita. Isso, aí Porque a gente tem também. fala sempre da questão de integração, né? Sim. Hoje em dia o sistema tem que ser o máximo integrado possível, né? O usuário digital, quanto menos ele digitar, assim, ó, o nosso sistema aqui na contabilidade hoje, você tem a opção de importar, você cria vários layouts, né? Então você pode criar diversos layouts para importação no sistema. Então acho que eu tinha até deixado um arquivinho, às vezes eu monto um arquivinho ali depois e te mostro rapidinho como Beleza. que faz uma importação através de arquivo. Eu quero que tu me mostre a parte de contabilização, relatórios contábeis, Aham, lançamentos, entendeu? aham, Esses detalhezinhos que eu quero ver. entendi. Então vou fazer o seguinte, ó. Então vou Exemplo de começar. custo, plano de contas, como a gente faz os exercícios. Os principais, assim, que não é preciso tu ficar rodando tanto no sistema mostrando a estrutural dele, não. Tu dá uma pincelada, mas pra gente ir lá ver ele gerando esses documentos. Entendi. Então vamos fazer o seguinte, ó. Então vou dar uma passadinha só pelos parâmetros rapidinho aqui, porque aqui é o Isso, esqueleto da contabilidade, tá? Então, assim, isso, porque tem que configurar ele. isso, tudo vai partir daqui, tá? Então, Uhum. aqui no primeiro, nos parâmetros gerais, ó. Então, aqui tem algumas informações aqui no parâmetro que você pode vir e alterar a qualquer momento, tá? Agora, tem algumas informações, por exemplo, quantidade de dígitos do plano de contas, essas informações, uma vez que você já tenha plano de contas, você vai conseguir mais fazer essa alteração, tá? Então, parte de compartilhar cadastro. Hoje em dia, eu mesmo, assim, quando eu vou orientar o pessoal, eu oriento a não utilizar cadastro, tá? Compartilhar cadastro. A não sei que seja o usuário queira muito, tá? Eu tenho uma matriz e filial, mas eu contabilizo separado, o plano de contas é igual. Então a gente recomenda que Às vezes compartilhe eles querem cadastro. copiar, né? Isso. Copiar Mas o plano. a recomendação é que utilize cadastro próprio, né? Até porque para o plano, seu plano não ficar muito extenso, às vezes você precisa deletar uma conta contábil, daí o usuário tem que ter ciência que quando ele compartilha cadastro, o sistema não vai ler só o movimento dessa empresa, ele tem que ler o movimento de todas as empresas para não deixar excluir uma conta contábil que tem movimento. Então, hoje em dia, a orientação que a gente passa para o pessoal aí é para não compartilhar cadastro, tá? Utilizar cadastro próprio. Que daí são os cadastros, HP, HF, lançamento padrão, o próprio plano de contas. Então são esses principais cadastros aí, tá? Então, aqui é a parte de compartilhamento de cadastros. Aqui é onde você vai informar os responsáveis pela empresa, tá? Para geração de arquivo, de relatório, tanto de relatório como para os arquivos digitais. Então, preciso informar aqui preciso que saia o meu contador, que saia o meu cadastro de contador no relatório para me assinar. Vai ser aqui que você vai informar, diretor a mesma coisa, esse campinho de RFB,
ele é obrigatório lá para a Receita Federal, que você está informando quais dos responsáveis pela empresa é o representante da empresa perante a Receita Federal, tá? Esse título dos relatórios aqui ele foi criado recentemente, porque acontecia muito de ter o mesmo responsável, mas na empresa A ele é administrador, na empresa B ele é procurador. Então, como dentro do cadastro de responsáveis tem o título dos relatórios, então às vezes o usuário tinha que ficar mudando o título do relatório, ou ele tinha que ter cadastro separado. Então, o Márcio nessa empresa ele é diretor, em outra empresa o Márcio é procurador, por exemplo. Então, a gente criou essa opção aí. Se o usuário deixar em branco essa opção, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar o que está no cadastro de responsáveis, né? Que aqui no caso ele trouxe o diretor. Mas se eu quiser colocar uma informação aqui, por exemplo, procurador, a hora que eu tirar os meus relatórios, vai sair com essa informação, tá? E se eu quiser também cadastrar um procurador para assinar os relatórios, eu também consigo fazer esse processo, tá? Aqui essa parte do CNPJ também é válida para ECD, quando a empresa, quando a assinatura da ECD vai ser feita por certificado digital da própria empresa, então você marca o CNPJ e o sistema já gera o J930 com as informações da empresa para assinatura, tá? Então o cadastro de responsáveis é um cadastro que você pode alterar a qualquer momento. Aqui é um atalho para acessar o cadastro de empresas do manager e o controle de documentos, tá? Exercício social. Exercício social aqui, o que a gente orienta mais aqui é no sentido do mês final, tá? Porque o mês inicial sempre é janeiro, tá? Porque quando o usuário cria uma empresa e ele coloca um mês aqui inicial diferente de janeiro, o que acontece? Ele vai trabalhar com 2 períodos. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que a empresa iniciou em março, ela vai começar em março de 2022, mas vai terminar em fevereiro de 2023. Tá? Então, para a parte gerencial é válido, mas, por exemplo, para entregar uma ECD, uma ECF, já não é válido, a Receita não aceita. Então, o exercício social para a Receita é sempre janeiro a dezembro. Então, iniciou uma empresa, mesmo que ela tenha iniciado a atividade, por exemplo, hoje, dia 26/7, mês de início, janeiro, mês de final, dezembro. Ah, minha empresa encerrou a atividade, ela fechou no mês 7. Aí sim, mês final aqui, mês 7. Tá? Porque na hora que você for processar o encerramento do balanço, você vai considerar o mês final aqui para fazer o encerramento final. Tá? Bloquear, aqui é bloqueio de mês. Tá? Então, por exemplo, estou com uma empresa aqui, lucro real trimestral. Fechei meu primeiro trimestre, apurei lá LU, gerei DARF. Não quero mais que mexa. Venho aqui, coloco o bloqueio aqui até que mês que eu não quero. O sistema bloqueio não permite nenhum tipo de alteração, tá? Não permite inclusão, alteração, uma integração contábil vindo de outro módulo, escrita, patrimonial, folha de pagamento, ele não permite nada, a empresa fica bloqueada. E na aba do plano de contas, aqui, ó, esse é um parâmetro que, assim, ele tem que ser definido ali no início da empresa, tá? Porque nosso sistema, ele permite que o usuário trabalhe com 7, 9 ou 16 dígitos, tá? Então, nessa empresa aqui eu deixei ela parametrizada com 7 dígitos. Essa informação aqui de código reduzido com dígito verificador. Hoje, o nosso código reduzido, ele permite até 5 posições, tá? Então, um código reduzido com até 5 números, ele é válido. Mas para um plano de contas, pensando num plano de contas de 7 dígitos, 5 já é muito, né? Então, máximo 2, 3 ali. O sistema tem ferramenta que cria código reduzido de forma automática, tá? Você pode indicar para o sistema um número inicial. Ele chega até quanto a numeração do código contábil até 7. O nosso plano de contas, ele pode se trabalhar com 7, 9 ou 16 dígitos. Tá? Então, são 3 opções que o top disponibiliza para o usuário. Então, 7, 9 ou 16. O código reduzido, ele pode ser cadastrado até com 5 dígitos. Certo? Pode continuar. Tá. Aí, então, a gente tem aqui o subgrupo no estoque do ativo. Esse subgrupo aqui, ele é importante para análise econômico-financeira, tá? Então, tem alguns índices que eles utilizam o estoque. Então, você vem aqui, você verifica lá qual que é o seu grupo no seu plano de contas do estoque.
os 3 dígitos iniciais, informa aqui, e o sistema vai utilizar essa informação aqui para preenchimento preenchimento da análise econômica e financeira. Tá? Essa opção de classes auxiliares aqui, ó, o nosso sistema ele tem algumas classes auxiliares, tá? Que ele permite ao usuário trabalhar, tá? Que seria a gente tem a classe 3, que é a classe analítica de estoque. A gente tem a classe 6, que é a classe de centro de custo, então essa seria a parte de resultado por cento de custos. A gente tem a classe 7, que seria uma classe auxiliar de resultado, que o usuário faz toda a movimentação dentro dessa conta, mas o sistema não faz nenhum tipo de encerramento. A classe industrial, que seria a classe 8, e a classe de resultado nossa, padrão, que é a 9. Tá? Então, quando o usuário ele quer trabalhar com centro de custos, por exemplo, ele vai trabalhar com a classe 6, que seria a classe de resultado, por cento de custos. Então, com a classe 6, você tem a opção de trabalhar ela somente na classe 6, então você já tem todos os seus relatórios gerenciais, e você também tem todos os relatórios por cento de custo, então você precisa tirar uma DRE, por cento de custo, separado por matriz e filial, ou separado por departamento. Você consegue fazer essa divisão, ter esses relatórios todos separados. Você consegue ter uma DRE gerencial. Se você, por exemplo, precisa agora tirar uma DRE com todos os centros de custos juntos, você consegue. Preciso de um intervalo de centro de custos. O sistema também permite, tá? Então ele permite que você crie intervalos de centro de custo para emissão do relatório. Classe auxiliar. Não, era a parte de configurar o sistema para contabilizar a compra de mercadoria para o fornecedor. Isso aí tu vai me mostrar mais na frente, né? Você fala para criação você fala para criação de conta automática de cliente fornecedor, é isso? Isso, como configurar o sistema para ele fazer essa contabilização da compra de mercadoria para o fornecedor. Tá. Eu te passo ali, vai o parâmetro Vai dentro na do frente. contábil, ele vai estar dentro do parâmetro processo, tá? Eu vou passar pela tela lá também, daí a gente dá uma passada. Pode dar continuidade. Tá? Então, assim, classes auxiliares, então a gente tem a classe analítica de estoque, que seria a classe 3, a classe de centro de custos, classe de resultado por cento de custo, que seria a classe 6, industrial 7, auxiliar de resultado 7, industrial 8 e resultado 9. Tá? Quando você habilita a classe auxiliar aqui, ele vai abrir essa abinha para você, que seria as classes auxiliares. Então aqui, ó, aqui ele está discriminando todas as classes auxiliares que o sistema trabalha, tá? Então você tem a classe de centro de custos, você tem a classe de estoque e você tem a classe de conta auxiliar. Dentro do tipo de estrutura aqui, quando você vai usar centro de custos, o usuário vai determinar aqui qual tipo de estrutura que ele quer trabalhar, se ele quer trabalhar com apuração analítica ou sintética. Qual que é a diferença da apuração analítica e sintética? Quando você trabalha com apuração sintética, você vai trabalhar com a classe 6 sendo uma classe auxiliar mesmo. Então, você vai trabalhar com a classe 6, você vai lançar suas despesas, suas receitas, custo, tudo dentro da classe 6. Depois você vai fazer uma apuração. O que essa apuração vai fazer? Ela vai transferir os seus saldos da classe 6 lá para a classe 9. E quando está a apuração sintética, ele vai criar uma subconta. Ele vai criar uma conta, aliás, uma conta na classe 9, totalizando por cento de custo. Tá? Hoje em dia, o pessoal prefere trabalhar com apuração analítica. Por quê? Quando você trabalha com apuração analítica, lá antigamente, mesmo você trabalhando com apuração analítica, você tinha que transferir os seus saldos da classe 6 para a classe 9. Hoje não é necessário mais. Então, depois eu tenho uma outra empresa ali que eu deixei pronta, que é uma empresa de demonstração mesmo, que tem uma empresa padrão do sistema, que ela tem centro de custos. Então, eu vou fazer um lançamento com você com centro de custo, tiro um relatório de centro de custo com você também, para você ver como que funciona. Tá? E você não tem necessidade de trabalhar com a classe 9. Então, você vai lá, você tem o seu ativo, você tem o seu passivo, e você já tem a classe 6 pronta. Seria a sua classe de resultado. Então, você consegue ter toda essa parte gerencial, por cento de custos, como você pode ter uma DRE também geral. Tá? Aí aqui tem os tipos de apuração da classe 6. Tá? Quando você trabalha então com apuração sintética ou apuração analítica, e você utiliza a opção mensal, você está falando para o sistema o quê? Que você quer transferir o seu saldo para a classe 9.
Então, a classe 6 ela vai ter movimento, só que você é obrigado a fazer um processo de apuração e o sistema transferir esses saldos para a classe 9. Hoje, a opção mais utilizada é essa aqui, ó, não apura com encerramento, tá? Porque então você não tem a necessidade de trabalhar com a classe 9, porque isso gerava dúvida antigamente, porque o usuário perguntava, mas quem que eu referencio para entregar esse CD? Eu vou referenciar a minha classe 6, onde eu movimentei tudo, ou vou referenciar a minha classe 9? Então, depois que com essas mudanças que foram implementadas no sistema, essas melhorias que foram implementadas no sistema, não é mais necessário você trabalhar com a classe 9. Então, facilitou bastante. Tá? Então, no caso dessa empresa aqui, eu não tenho classe auxiliar habilitada para ela, mas eu tenho uma outra empresa que eu vou te mostrar depois a estrutura, como que está estruturada lá a classe de centro de custo. Tá? Aí essa apuração analítica aqui, ela vai ser quando você transfere para a classe 9 e você quer que crie os itens lá na classe 9. Quando você trabalha com mais de 99 centros de custos, você tem que trabalhar com áreas. Então, você trabalha com o centro de custo. Você vai ter 99 áreas e você pode ter até 9.999 centros de custos. Onde que vai ser determinada essa quantidade de centros de custos? Vai ser o tipo de estrutura que você vai utilizar aqui, ó. Então, o X aqui significa a quantidade de contas que você consegue criar. O C significa a quantidade de centro de custos e o I a quantidade de itens, tá? Então, nessa opção aqui, ó, por exemplo, você consegue trabalhar com 9 dígitos, você consegue trabalhar com até 999 centros de custos. Então, você teria 99 áreas e 999 centros de custos, tá? Na parte de lançamentos aqui são esses parâmetros você pode habilitar, você pode fazer alterações nele a qualquer momento, tá? Que seria uma opção de salvar lançamento excluído, que às vezes o usuário está digitando, ele deleta um lançamento sem querer, o sistema armazena esse lançamento numa lixeira, onde permite que o usuário recupere depois, tá? A parte de utilização de partida simples, quando você quer fazer um débito para vários créditos ou vários débitos para vários créditos, então tem que estar habilitada essa opção de partida simples. A opção de lote, tá? Porque o sistema, a gente tem uma tela lá no Movimento Online, que eu vou te mostrar depois, que é a tela de multi-lançamentos, que ela já controla o lote para o usuário. Então, eu quero fazer um débito para vários créditos. Então, o sistema ele já faz esse controle de lote automático para o usuário. Permissão para gravar lançamento com valor zero, que hoje não... Hoje, eu acho que, se eu não me engano, o próprio validador ele tem críticas para lançamentos com valor zero, validador DCD. Lançamento em lote, tá? Porque a gente tem um lançamento em lote que você pode tanto gravar arquivo, como você pode gravar online. Vou mostrar para você também. E essa parte de sugestão aqui, ela é voltada lá para a tela de lançamentos online. Tá? Porque quando você entra na tela de lançamentos online, você, por exemplo, dá um F2, da forma que o sistema está habilitado aqui, ele vai carregar para você todos os lançamentos que tem efetuado na empresa no mês. Tá? Então, às vezes, o usuário não quer que carregue esses lançamentos de forma automática. Ele quer utilizar os filtros que tem no relatório, na sugestão, para buscar o lançamento. Então, ele desabilita aqui, o sistema não carrega de forma automática. E nessa abinha relatórios aqui, são informações que vão ser impressas no final do relatório. Então, eu preciso que no final do meu balanço e da minha DRE sai o termo de reconhecimento. Então, reconheço a exatidão do valor, declaro que as informações são verdadeiras, aqueles textos padrões. Tá? Então, essas opções aqui são voltadas para a impressão dos relatórios. Esse dia inicial e final aqui, ele é voltado para empresas que iniciaram ou encerraram suas atividades fora do primeiro dia ou último dia do mês. Tá? Por exemplo, se a gente pensasse que nossa empresa hoje iniciou a atividade dia 26 de julho, eu viria aqui, colocaria 26, salvei. Qualquer relatório que eu tirar, ou na hora que eu gerar o meu arquivo da ECD ou o meu arquivo da ECF, o sistema vai considerar o dia inicial como 26, então ele vai gerar a ECD do dia 26 do 7 a 31 de dezembro. Minha ECF do dia 26 ao dia 31 de dezembro. Tá? Então, esse dia inicial aqui, ele é importante, tanto de inicial e final, ele é importante nessas situações em que a empresa
iniciou atividades fora do primeiro dia, o último dia do mês. Tá? Então, aqui a parte de parâmetros, alguns parâmetros eles permitem que o usuário altere ele a qualquer momento. Eu acho que o único parâmetro aqui que o sistema não permite alterar mesmo seria a quantidade de dígitos do plano de contas e o tipo de estrutura de centro de custo. Tá? O restante aqui, todo o sistema ele permite que o usuário altere. E o cadastro também. Quando a empresa utiliza cadastro de outra empresa, o sistema não permite mais que ela faça alteração para cadastro próprio. Por quê? Porque a empresa já vai ter movimento, a não ser que não esteja movimento, aí ele permite alterar. Aqui ficou tranquilo? Você quer tirar alguma dúvida? Esses são os parâmetros principais que tu está fazendo, né? Isso. Gerais. Uhum. Dúvidas eu vou ter, tipo assim, como configurar o sistema para contabilizar a compra de mercadoria para o fornecedor, para configurar para não contabilizar as notas canceladas, entendeu? Entendi. Tá. Deixa eu te falar, o Então, treinamento, esses detalhes. ele já passou pelo treinamento do fiscal ou ainda não? Passou pelo Passou? fiscal. Tá. É porque assim, essa parte para não contabilizar nota cancelada, essas situações, você vai ser tratado lá no parâmetro contábil lá do fiscal, tá? Beleza. Eu não sei se eles falaram para você a respeito da criação de conta automática, da escrita para contabilidade, para controle de fornecedor Sim. cliente. É isso que eu te falei lá no início, daquela Tá. configuração. Então vai ser nessa tela aqui. Então, Márcio, vai ser nessa tela aqui que nós vamos fazer essa configuração, tá? Onde que é feita essa configuração? Aqui na aba integração. Então, aqui na aba integração, você vai definir para o sistema qual que é a sua conta de cliente e qual que é a sua conta de fornecedor. Então, com essa informação preenchida aqui, e lá na escrita fiscal, dentro do seu parâmetro contábil, você deixar lá o ponto de interrogação, porque o que o ponto de interrogação faz? Ele vai primeiro no seu cadastro de fornecedor cliente da escrita e verifica se existe uma conta contábil informada lá. Existe uma conta contábil informada? Ele move a conta que está no cadastro de fornecedor cliente. Não existe a conta, ele manda sustenido para a contabilidade. Quando chega aqui na contabilidade, a contabilidade vai ler a informação da escrita, a escrita vai mandar para ela a razão social e o CNPJ ou o CPF, e a contabilidade verifica, já existe no meu cadastro de plano de contas um fornecedor com esse CNPJ, então já vou jogar o lançamento direto nessa conta. Não existe um fornecedor cadastrado com esse CNPJ. O sistema vem aqui e cria na contabilidade um fornecedor novo com aquele CNPJ. Então, todo o vínculo de cadastro de fornecedor-cliente, quando utiliza a criação de conta automática, é feito pelo CNPJ barra CPF da empresa ou do cliente. Tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui que eu quero criar conta automática de fornecedores. Tá? Então, vim aqui, tem um F2, carregou meu plano de contas. Então, o plano de contas da Exactos, então, tudo que iniciar com 1 é ativo. Tá? Tudo que iniciar com 2 é passivo. Tudo que iniciar com 9 é resultado. Então, 1 ativo, 2 passivo. A classe 3 é a classe auxiliar de estoque. Então, tudo que iniciar com 3 é classe auxiliar de estoque. A classe 6 é a classe de resultado por cento de custos. 7 e 8 custos e 9 resultado. Tá? Nessa empresa aqui, eu não trabalho com centro de custos. Então, eu tenho o quê? Eu tenho meu ativo, meu passivo e tem direto meu resultado. Na outra empresa que eu vou te mostrar depois no lançamento por cento de custos, lá eu tenho ativo, passivo e tenho resultado. Eu não tenho a classe 9. Então, a minha classe de resultado passa a ser a 6, com cento de custos. Tá? Então, pensando aqui no meu fornecedor, tá? Então, vou vir no meu grupo de fornecedores aqui. Tá? Então, tenho o meu fornecedor aqui. E ele está separado aqui por fornecedor nacional e estrangeiro. Então, eu quero que eu quero que o sistema comece a criar os itens para mim de forma automática. Então, eu vou vir aqui, vou pegar ou a minha conta, que seria a conta de nível 2, ou a minha subconta, que é a minha conta de nível 3, e vou informar nessa tela aqui, ó, código para importação de lançamentos. Feito isso, salvei a tela, o sistema sabe que eu vou precisar, o sistema sabe que ele vai ler esse parâmetro aqui
e que ele vai criar os itens sempre abaixo desse grupo de contas. Então, dentro dos meus fornecedores nacionais. Então, comprei lá da Coca-Cola, comprei da Spaipa, comprei da Ambev. Então, ele vai começar a criar os meus itens de acordo com o que eu escriturei lá na Receita Fiscal. Então, ele vai criar um fornecedor para Coca-Cola, um para Ambev e assim por diante. Tá? Esse controle de baixa aqui é quando o usuário vai trabalhar com baixa, com controle de baixa pela contabilidade. Porque assim, hoje a gente tem controle de 95%, 5 não, vou até colocar mais, 98% do pessoal, eles fazem a baixa direto pela Receita Fiscal, tá? Então, escritura o documento, se ele é um documento a prazo, já cria a duplicata, já faz a baixa da duplicata e já integra com a contabilidade, já vem pronto. Quase todos os clientes trabalham com o controle de baixa de duplicatas pela Receita Fiscal. Mas assim, se algum cliente seu, você fechar com algum cliente, esse cliente quiser trabalhar com o controle de baixas aqui pela contabilidade, é possível. Então, ele vai escriturar o documento no fiscal. Quando ele exportar esse documento do fiscal para a contabilidade, vai se criar aqui na contabilidade um registro desse valor da nota fiscal e dali para frente ele começa a fazer baixa aqui pela contabilidade. Então, meu fornecedor é R$1.000. Esse mês eu paguei. O contábil tem algo hoje que ele não realize? Não entendi. No contábil hoje tem alguma atribuição que ele não realize? Assim, que falta? Do contábil em si, que eu estou falando assim, Márcio, a gente não tem essa ferramenta aqui, porque acredito eu que para a contabilidade ele abrange como um todo, né? Sim, a contabilidade. Você teria algum exemplo? Você teria algum. Eu estou tentando me lembrar aqui, aí deu uma saída aqui, porque eu já me deparei com isso, com uma informação. Mas dá continuidade aí, eu vou ver se eu me lembro aqui. Tá, daí se você me lembrar, você me pergunta, a gente dá uma olhada. Tá bom. Então, aí na aba de parâmetros ainda a gente tem a parte de encerramento aqui e reabertura, que você vai determinar para o sistema qual que é a sua conta para utilização para reabertura do exercício. Tá? Então, quando você fizer a reabertura do exercício... Quando eu encerro também, eu posso reabrir ele também, o exercício? Pode. Certo. Por exemplo, terminei 2022. Aliás, não terminei 2022 ainda, mas preciso abrir 2023. Você pode abrir 2023, copiar o plano de contas e começar a trabalhar em 2023 normal. Quando você encerrar 2022, você acessa 2023 e faz a reabertura do exercício. Entendi. Então, a reabertura do exercício, ela cria ou exclui os lançamentos de origem e reabertura do sistema. Então, você não sou obrigado a ter que encerrar tudo primeiro para depois... não sou obrigado a encerrar o meu exercício para depois abrir um exercício seguinte. Não tem essa necessidade. Tá? Então, nessa tela aqui, o usuário vai informar, então, os parâmetros para destinar o lucro dele. Por exemplo, fechou meu exercício. Qual que é a minha conta que eu quero destinar o meu lucro? Então, você vem e informa a conta. Isso aqui você pode fazer mensal, você pode fazer trimestral, você pode fazer anual. Márcio? Oi, agora voltou. Tá vendo? Teve uma oscilação de internet aqui. Então, aqui na tela do parâmetros processos, então é isso, tá? São as contas que você vai informar para o sistema para ele fazer reabertura, para ele fazer encerramento, para ele fazer apuração do resultado. Então, tranquilo também. E aqui na aba integração, ela é voltada mais para a parte de integração com a Receita Fiscal e até para sistemas de terceiros também. Às vezes você quer importar um arquivo de sistema de terceiro e você também quer que crie conta automática, é possível fazer isso também. Beleza? Não, beleza. Tá. Então aqui, ó, na parte de cadastros, aqui na contabilidade, a gente vai ter o quê? A criação do plano de contas.
Tá? Então, No próprio sistema ele já me dá já alguma informação assim do plano de contas, dos traz, lançamentos? o sistema tem alguns modelos de plano padrão, tá? Então, se você vê aqui, por exemplo, criei minha empresa hoje e eu não quero começar a parametrizar um plano do zero. Eu queria, por exemplo, já pegar um plano padrão de atividade comercial. Peguei uma empresa nova aqui hoje e ela é atividade comercial. Então, criei a empresa no cadastro da empresa no Manager, gerei a contabilidade. Quando eu entro aqui, ó, nos planos padrões, o sistema tem uma série de planos padrões que permite o usuário aqui fazer essa inicialização. Tá? Então, por exemplo, preciso de um plano de atividade comercial. Então, aqui está o plano de atividade comercial. Então, aqui está a estrutura, está o esqueleto do plano de contas. Tá? Então, o usuário ele pode executar, o sistema vai transportar esse plano de contas para a empresa e ele pode dar qualquer manutenção que ele precisar, seja alteração de nomenclatura, inclusão de conta, exclusão de grupo que ele não vai utilizar. Na maioria das vezes, chega um cliente, ele pergunta se ele pode importar. Qual cliente conversou anteriormente? Não sei se é aquilo, aqui a gente está falando de copiar, né? Aqui são os planos. Importar um plano de contas que ele já tenha feito. Tem Ele está mudando de sistema e ele tem um plano de contas lá dele, ele quer já trazer ele. Tem como, aham. Aqui, ó, aqui dentro do cadastro de plano de contas, você tem a opção de importar. Só que tem que estar dentro da nossa estrutura, né? Então, por exemplo, quando vem clientes de outros sistemas para cá, o que é feito? É feito um deparo do plano dele, do outro sistema, para o nosso sistema. Então, é feito esse depara e importa-se esse plano, esse depara para dentro da Exactus e você tem um plano de contas estruturado da mesma forma que você tinha lá, você consegue trazer ele para dentro do nosso sistema. E daí para frente, você importa o lançamento e você consegue dar continuidade na empresa normal. Então, assim, o sistema da Exactus, ele tanto tem os planos padrões, que ele auxilia o usuário, como é possível também importar um outro plano de contas aqui para dentro. Seguindo a nossa estrutura, né? Porque a nossa estrutura, o nosso sistema também, ele tem uma estrutura do plano de contas. É porque hoje o nosso plano de contas, ele é dividido. Deixa eu tirar um relatório aqui. Ó, hoje, então, o nosso plano de contas, ele é dividido por nível, tá? Então, o primeiro dígito aqui é a classe. Então, aqui você vai ter a classe do plano de contas. Depois você vai ter subgrupo, conta, subconta e item. Tá? Então, o que é obrigatório no nosso plano de contas? O subgrupo ele tem que ter, porque é onde você vai determinar o que o subgrupo determina? Determina o tipo da conta, se ela é uma conta ativa, se ela é uma conta passiva, se é uma conta de resultado. A conta, ela também é uma obrigatória, que seria o segundo nível. Subconta não é obrigatório e o item também não é obrigatório. Então, assim, um usuário que ele queira utilizar somente o nível 1 e o nível 2, ele pode utilizar somente o nível 1 e o nível 2. Só que daí, se ele criar um item abaixo do nível 2, o item passa a ser a conta de último nível. Então, o sistema não vai mais permitir lançamento numa conta sintética, nem aqui, ó. Analisando a estrutura do plano de contas, ó, então aqui, ó, ele tem. Qual que é a conta caixa dele? A conta caixa dele é a final 1. Então, daqui para cima é tudo sintético. Daqui para cá não recebe lançamento mais. Só vai receber lançamento na conta de último nível. Então, assim, se você falar, eu queria importar um plano de contas para cá, é possível, desde que tenha esse depara, né? Então, vai falar que lá o plano de contas do outro sistema era a numeração tal e dentro da Exactus vai ser a numeração tal. Então, é possível fazer essa importação, sim. Aí, aqui dentro da importação e exportação, aqui dentro do ponto de interrogação tem o layout, tá? Então, se você clicar aqui, você tem o nosso layout do plano de contas. Então, ele fala certinho ali o que é campo a campo para fazer a importação. Onde vai a nomenclatura,
onde vai o código contábil, código reduzido, então, conta correlata, tem tudo isso. Certo. Tá? Aí aqui na tela do plano de contas, como assim, eu vi que você já passou por alguns módulos, então as telas de cadastro da Exact, elas são todas parecidas, tá? Então, aqui você vai conseguir fazer a alteração clicando aqui ou selecionando F5 no teclado, uma exclusão, você vai selecionar aqui ou F6 no teclado, uma inclusão vai ser um F7 no teclado ou digitando ali no insert ele vai também incluir, tá? Então, preciso, por exemplo, criar um item novo aqui no meu plano de contas, ó, vou criar uma conta nova de banco. Tá, então, voltando aqui é aquilo que eu te passei. Aqui são os níveis do sistema do plano de contas. Então, você tem subgrupo, conta, subconta e item. Então, assim, o sistema tem algumas validações. Se você tentar cadastrar uma conta com final diferente de 0, ele não permite. Então, ele tem toda uma amarração. Tá? Então, isso ali no dia a dia, na hora que você for cadastrar uma conta contábil, o sistema não permite que seja cadastrado um plano de contas fora de estrutura. Então tem toda uma parte de regras ali que no dia a dia auxilia o usuário. Tá? Então, por exemplo, quero cadastrar uma conta contábil. O que é obrigatório nessa tela aqui? É obrigatório você informar a nomenclatura. Se eu quero informar um código reduzido da minha preferência, já tem a opção de informar aqui, tá? Se eu der um Alt-K, o sistema vai buscar o meu último código reduzido. Tá? O último código, a última conta contábil cadastrada aqui era o código reduzido 229, então deu um Alt-K, o sistema trouxe o último código reduzido. Esse campo grupo aqui, ele é informado somente para as contas de tipo 1, mas se você informar para um item também no sistema ele não vai efetuar nenhum tipo de mudança. Então, se eu estou cadastrando uma conta, se ela é do circulante, se ela é do não circulante, se ela é uma conta de compensação, essas correlações aqui, elas são para o usuário que vai trabalhar com a classe 9, vai trabalhar com centro de custos, mas vai fazer a transferência para a classe 9. Hoje, tendo em vista questão de SPED ECD, ECF, que você tem que fazer aquela parte de referenciação de plano referencial e tudo mais, hoje a maioria do pessoal trabalha sempre com a classe 6 já como resultado. Tá? Então, mas se você falar, não, preciso que seja a classe 6 seja uma classe auxiliar, vou transferir para 9. Como que o sistema vai entender que aquela conta da classe 6 corresponde a tal conta na classe 9? Vai ser a conta correlata aqui. Então, toda conta do nível 2 da classe 6, você vai informar uma correlata da classe 2 lá na classe 9 para transferência. Tá? Esse campinho meu aqui está fechado, por quê? Porque lá naquele parâmetro processo eu não habilitei aquela conta 2, aquela conta de fornecedores, tá? E ela é levada também somente para clientes fornecedores. Aqui eu estou criando uma conta contábil de banco, então não tem vínculo com CNPJ e CPF. E aqui é a parte do plano referencial do SPED contábil, tá? Então se eu der um F2 aqui, o sistema ele apresenta a sugestão para mim do plano referencial de acordo com a minha tributação da empresa lá no Manager. Então, por exemplo, lá no meu cadastro da empresa, essa empresa eu deixei parametrizada ela como lucro real. Então, quando eu dou um F2 aqui na minha sugestão, o sistema ele já traz a sugestão do plano referencial de lucro real. Se a minha empresa fosse do lucro presumido, ele traria a sugestão do lucro presumido. Se a minha empresa fosse imune isenta, ele traria a sugestão do plano de contas das empresas de imune isento. Tá? Então, estou criando uma conta de banco aqui, informei a minha conta referencial, salvei e a minha conta está criada já no plano de contas, pronta para utilização. Então, aqui um F10, ele vai carregar a minha lista. Minha conta está criada aqui, ó, pronta para utilização. Então, esse aqui seria o cadastro do plano de contas. Aí, dentro do plano de contas, ainda tem a opção de copiar o plano de contas de outra empresa. Eu tenho o plano padrão, que é aquele que eu te mostrei, que o sistema tem algumas sugestões de plano. Eu tenho uma opção de importar um plano de contas de outro sistema, né? Então, eu vou fazer um deparo e vou fazer essa importação.
Tenho como fazer exclusão do meu plano de conta de forma individual nessa tela que eu te passei. Então, por exemplo, eu quero excluir essa conta aqui. Eu venho aqui, dou um F6, ele vai perguntar para mim se eu quero excluir sim ou não. Dei sim, ele exclui a conta contábil. Tá? Tem validação existe validação de movimento, então se uma conta tiver movimento, o sistema não permite excluir. E aqui eu tenho a opção de exclusão por intervalo do meu plano de contas. E tem a criação de código reduzido, tá? Então aqui eu tenho como criar código reduzido em lote. Então, importei o meu plano de contas e eu quero criar todos os códigos reduzidos de uma vez. Então, venho aqui, faço a criação dos meus códigos reduzidos. Informo o intervalo que eu quero, informo qual que é o meu código reduzido inicial, executo, o sistema vai criar o código reduzido para mim, para o meu plano de contas. Aí aqui na parte de cadastro a gente vai ter histórico padrão, histórico flexível, tá? Histórico padrão flexível ele vai ser usado lá na tela de lançamento online. Lembrando que quando você cadastra um histórico flexível, você tem algumas variáveis aqui no histórico flexível que auxiliam lá na hora de você fazer um lançamento contábil, por exemplo. Preciso que o cursor... Preciso informar uma variável dentro do meu histórico. Por exemplo, compra conforme duplicata arroba. Então, se eu fizer esse arroba aqui, quando for lá no meu lançamento contábil e selecionar esse HF, esse histórico flexível 009, a hora que eu passar pelo campo histórico, o sistema vai mover meu cursor aqui, vai permitir que eu digite uma informação nesse campo arroba. Tá? Tenho também a variável do sustenido, ele vai pegar a minha competência do período, então, nota pagamento conforme, estou fazendo pagamento dia 30 de maio, então ele vai pagamento conforme a data. Tem outra variável que seria o ponto de interrogação, que ele vai pegar a nomenclatura da conta devedora que eu estou fazendo o lançamento. Eu tenho uma outra variável que é o meu ponto de exclamação, que ele vai pegar a minha nomenclatura da conta credora. Então, assim, tem dentro do histórico variável, dentro do histórico flexível, eu tenho algumas variáveis que eu consigo utilizar ali na hora de fazer o lançamento contábil. Depois eu vou deixar cadastrado aqui um sustenido aqui, para depois te mostrar como que ele fica lá na tela de lançamento. Lançamento padrão. Esse lançamento padrão também ele é utilizado lá na minha tela de lançamento online. Então, às vezes eu tenho... Estou fazendo um lançamento contábil e é um lançamento que eu faço todo mês, é um lançamento que é repetitivo. Eu já tenho a opção de deixar esse lançamento padrão pronto. Então, quando eu entrar na tela de lançamento, selecionar o lançamento padrão, ele já vai preencher minha conta devedora, credora, meu histórico, e já vai mover meu cursor lá para o valor, para me preencher o valor e gravar o lançamento. Parte de rateio, se eu quiser fazer rateio, por exemplo, de despesas, eu lanço tudo minha despesa de vale transporte numa determinada conta. Mas eu preciso ratear essa despesa de vale transporte. 15% vai para o setor administrativo, 15% vai para o meu departamento de vendas e 50% vai para o departamento de produção. Só cai tudo numa conta só. Então você informa quais são as contas que você quer que o sistema faça o rateio, informa a porcentagem, e quando você fizer o processo de rateio, o sistema ele cria os lançamentos conforme você criou o parâmetro. O cadastro de nomenclaturas, qual que é a finalidade do cadastro de nomenclaturas? O sistema ele já tem algumas nomenclaturas padrões, seja ele para demonstrações contábeis e para algumas outras situações. Mas às vezes é preciso alterar essa numa nomenclatura. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma empresa e lá na minha DRE está saindo lucro líquido do exercício. Só que essa empresa é uma entidade sem fins lucrativos, então não pode sair lucro, tem que sair superávit, tem que sair déficit. Então eu venho aqui e faço a alteração. Então são algumas demonstrações contábeis que o sistema tem essa opção. Balanço patrimonial, DMPL, DLPA.
a própria DRE também. Então, esse aqui são, o cadastro de nomenclaturas, ele tem essa finalidade. Sequência de código contábil é, por exemplo, vou fazer uma impressão do meu razão. Eu estou conferindo o meu razão de banco e de um banco determinado, de 2 bancos, só que eles não estão na sequência no meu plano de contas. Então, lá na minha tela de geração do razão, eu tenho um intervalo de conta de até, só que uma das contas que eu preciso, uma está no início, outra está no final, só que eu tenho uma no meio, eu não quero que fique saindo essa conta no meio, que ela atrapalha a minha conferência. Então você vem, cria uma sequência de código contábil, e quando você emitir o razão, ele vai emitir só dessa sequência que você criou. Tá? Cadastro de moedas e índices. Se eu preciso, por exemplo, emitir um relatório em dólar, por exemplo. Então, eu venho aqui, informo o valor do dólar, o sistema faz essa conversão e emite o relatório. Tá? Mas, assim, é só questões de valores. As nomenclaturas da demonstração, elas continuam na linguagem atual. Mas aí ele faz essa conversão para dólar, por exemplo. Hoje o dólar está custando 4,80. Quanto que minha empresa, quanto que o meu balanço patrimonial representaria em dólar? Faz. Você vai vir aqui, você mantém algumas nomenclaturas que ele já está que elas já estão pré-cadastradas, né? Ainda dentro aqui do cadastro de moedas e índices, você vai informar os valores, por exemplo, vou informar o dólar, por exemplo, quero em dólar. Cadê o dólar aqui? Quero em dólar e vou fazer uma inclusão. No mês janeiro de 2022, qual que é o valor do meu dólar hoje? Hoje o dólar está cotado a 4,82. Então, quando eu for lá tirar o relatório, eu vou colocar que eu quero um relatório indexado, que chama um processo de indexação. Então, o sistema vai fazer o quê? Você vai determinar uma conta contábil para o sistema, para ele jogar essa diferença. Por quê? Porque eu estou convertendo para dólar, vai ter diferença de valores. Então, você vai formar uma conta lá para o sistema jogar essa indexação de valores e ele vai apresentar o relatório para você conforme o valor que você colocou aqui. Tá? Então, você tem a opção de fazer você tem como fazer essa parametrização aqui por dia ou por mês. No caso aqui eu fiz só por mês, então ele considera esse valor de 4,82 por mês. Agora, se você quiser fazer por dia também, você consegue fazer por dia. Então, assim, a finalidade da indexação, a finalidade da moedas e índices seria essa: você cadastra os seus valores e depois nos relatórios que tem essa funcionalidade, você consegue emitir eles convertido. O cadastro de responsáveis aqui, Márcio, ele é um cadastro fixo, tá? Ele é válido para todos os modos. Então, por exemplo, se você cadastrou um responsável novo lá no cadastro de responsáveis do manager, ele vai aparecer na escrita, ele vai aparecer na contabilidade, na folha de pagamento, no controle patrimonial. Ele vai aparecer. Ele é um cadastro que ele é fixo, ele vale para todos os módulos. Tá? Aí vamos agora para a parte de bens. Não entendi, Márcio. Já passou lá pelo cadastro de bens, não é já? Cadastro de? Bens. Cadastro de bens? Tá me ouvindo? Bens. Tá, mas quando você fala cadastro de bens é no patrimonial, né? Isso. Ah, tá. É porque em alguns ele vai logo lá naquela parte de cadastro, mas pode ir, dar sequência. Tá. É que daí o patrimonial também, acho que a gente tem agendado ele também, eu tô preparando uma coisa para te mostrar depois. É porque é separado, aí em alguns sistemas que eu já vi, que já é incluso, entendeu? Então eu me lembrei dessa parte. É tudo dentro, separa tudo no só. Isso, esse é separado. Se eu não estiver enganado, tem uns dois que eu acho que a domínio também é separado. Alterdata também. Se eu não estiver enganado. Aí tem outros não, que já são alocados já. A gente vai para a parte do cadastro, aí já é lá dentro. É por isso que eu te perguntei. Ah, tá.
Mas ali o de bens aqui no nosso é separado, tá? Então ele é um módulo à parte do patrimonial, que ele também tem todo tipo de integração com a contabilidade, mas ele é um módulo separado. Aí aqui na aqui na contabilidade, eu acho que o que vai interessar mais você, ó, um dos principais que vai te interessar mais seria essa tela aqui, tá? Seria a tela de lançamento online. Seria a tela onde o usuário vai propriamente fazer um lançamento contábil, né? Então ali a parte de cadastro, então ele parametrizou o plano de contas, ele parametrizou o HP, HF, que ele pode vir a utilizar nessa tela. Através dessa tela também, ele também pode fazer tudo aquilo que a gente viu no cadastro, ele pode fazer através dessa tela, tá? O sistema aqui ele tem controle, então, se existir encerramento processado na empresa, ele não vai deixar o usuário fazer o lançamento, mas ele vai avisar e vai permitir que o usuário desfaça esse processo de encerramento através dessa tela. O sistema o que mais que você vai fazer nessa tela? Ele vai permitir que o usuário cadastre informações através dessa tela. Vai permitir que o usuário consulte informações através dessa tela. Por exemplo, aqui, se eu der um F2 no campo dia, o que o sistema está fazendo? Ele está mostrando para mim tudo que eu tenho lançado aqui. Ó. Então, tudo que eu tenho de lançamento no mês de janeiro, ele mostra aqui, inclusive, o usuário que fez o lançamento, a data do lançamento e a origem do lançamento. Então, ó, esse lançamento de origem reabertura aqui, ó. Se eu tentar alterar esse lançamento, o sistema ele não vai deixar eu alterar. A primeira coisa, ele falou para mim que tem... Ele está falando para mim que existe encerramento, está vindo para me desfazer o encerramento. Então, eu vou vir aqui, ó, desfazer processos, e vou desfazer a partir de janeiro, os meus só tem encerramento de balanço, tá vendo? Então, eu vou desfazer os meus encerramentos de balanço a partir de janeiro. Então, ele está desfazendo os processos de encerramento. Se eu tivesse apuração e rateio, ele também tivesse habilitado essa informação, ele também teria desfeito aqui. Então, feito isso, ó, vou tentar alterar o lançamento de origem do sistema aqui, ó. Lançamento do sistema. Ele fala para mim que eu não posso alterar esse lançamento. Esse aqui é um lançamento de reabertura. O que é um lançamento de reabertura? O sistema está transportando o meu saldo final de caixa do ano passado para esse ano. Então, esse aqui seria o lançamento de reabertura. Tá? Então, tudo que for origem reabertura, tudo que for origem sistema aqui, integração online, integração, rateio, apuração, encerramento, são lançamentos de origem sistema. Então, o usuário nunca vai conseguir mexer. Tá? Então, ele tem que sempre dar manutenção na origem. Então, vou pegar um outro lançamento aqui, que é um lançamento de origem usuária. Tá? Então, eu vou pegar um lançamento de... Pegar esse exemplo de lançamento aqui, ó. Um lançamento de transferência. Então, por exemplo, esse lançamento aqui, ele está no dia 2. Não precisa alterar o histórico dele. Vou dar um F5. Aqui embaixo o sistema vai mudar para alteração. Dou um Enter aqui, ó, o sistema já trouxe para mim tudo que eu posso alterar do lançamento. Ó. Preciso alterar o histórico aqui. Salvei, a minha alteração está feita. Tá? Então a gente tem aí umas teclinhas de atalho aqui. Se eu der um Alt K, o sistema ele vai trazer o último lançamento que eu fiz na empresa. Tá? Por exemplo, esse lançamento Essas telinhas, onde é que eu consigo ver elas? O que? As teclas de atalho? Isso. No menu ajuda ele mostra. Beleza. Ele mostra, tá? Ele vai mostrar as teclinhas de atalho. Então, aí aqui é a mesma coisa, tá? F5 altera, F6 exclui, F7 inclui, F8 consulta, F9 abre anotações do sistema. E dentro dessa tela aqui eu tenho diversas outras funcionalidades. Por exemplo, preciso alterar o meu dia. Meu lançamento está no dia 2, é no domingo, mas não pode ser dia 2. Tem que ser dia 3. Alterei meu lançamento. Então, meu lançamento foi alterado para o dia 3. Preciso agora fazer um lançamento de partida simples. Então, alterei para inclusão. Vou selecionar aqui, ó, meu multi-lançamentos. O sistema vai abrir para mim a minha tela para mim fazer meus lançamentos de partida simples. Então, então formei meu valor, vou informar o meu HP.
Vou informar o meu HF. Olha lá, então vou informar o número da duplicata, por exemplo. Vou informar o meu valor a crédito. Ele já vai mostrando para mim a minha diferença que eu tenho de lançamento aqui embaixo, tá? Então eu vou lançar aqui para fechar o lançamento. Opa, 1.300. Salvei. Ele já sugere um próximo lote para mim, tá? Então, se eu quiser fazer um lançamento de partida simples, vários débitos para vários créditos, eu posso usar essa tela aqui, tá? Que é um facilitador. Ou se eu não quiser usar, eu posso usar a minha própria tela aqui de lançamentos, tá? Eu posso vir aqui, ó. Vim aqui para baixo, vou debitar minha conta, vou informar minha conta devedora. Não vou informar a conta credora, vou informar o meu histórico e vou salvar. Ele vai salvar meu lançamento a débito. Depois eu venho e faço meu lançamento a crédito, informando o mesmo número de lote para que o sistema feche esse valor para você. Então, a tela de lançamento, você consegue fazer tanto lançamento de partida simples, como lançamento de partida dobrada, que é o mais usual, né? Porque até por questões de SPED, porque dependendo da situação que você faz um lançamento de partida simples, se você não fecha no mesmo dia, o validador ele passa a apresentar advertência para você. E aqui dentro da tela de lançamento você tem algumas teclas de atalho. Então, por exemplo, eu preciso abrir o meu razão. Então, vim aqui, já consigo emitir o meu razão, tanto ele em caractere, quanto ele no meu formato SGI. Consigo acessar minha tela de conciliação bancária, consigo acessar minha tela de conciliação contábil, consigo acessar meu relatório de diferença diária, no caso de lançamento de partida simples, quando não tenho, quando está faltando uma perna, por exemplo, de um determinado lançamento. Tá? Então, eu consigo efetuar diversas funcionalidades na minha tela de lançamento. Aqui na tela de lançamento, você ficou com alguma dúvida? Você quer pontuar alguma situação? Não, na parte de lançamentos, não. O que é o principal, né? Que tu tá essa aqui é a tela principal. Essa aqui é a tela principal. Tu tá dando uma passagem por ela. Essa aqui é a tela mais utilizada no contábil, assim, para quem digita é essa, né? Se bem que hoje o pessoal opta mais por, como os lançamentos, por exemplo, escrita fiscal, já vem tudo, da folha, já vem tudo. O que sobra aqui, às vezes, é alguma despesa, alguma empresa que não trabalha com extrato ainda, né? Então... Como eu bloqueio aí o lançamento nele? Não consigo bloquear. Você fala, por exemplo, para bloquear um lançamento que já está efetuado, ou você fala... Isso, uma conta ou período no contábil. Tá, é lá naquele parâmetro geral. Lá naquele parâmetro, né? Isso. Certo. E aí também se trata de... Por exemplo, eu vou bloquear até janeiro. Então, se eu tentar fazer um lançamento em janeiro aqui, ou alterar um lançamento em janeiro, ele vai falar para mim que eu tô com meu mês base bloqueado, ele não vai deixar eu gravar. Beleza. Então, e como eu copio um lançamento de um mês para o outro? Copiar lançamento de um mês para o outro? Vamos lá. Movimentos, cópia de lançamentos. Então, aqui você tem a opção de copiar de um mês para o outro, você tem a opção de copiar de uma empresa para outra. Então, por exemplo, eu vou acessar o meu mês de fevereiro e eu preciso copiar todos os meus lançamentos de janeiro. Então, movimento, cópia de lançamentos. Então, vou copiar da minha mesma empresa, exercício, quero os lançamentos de janeiro. Você consegue fazer filtros aqui. Ou, por exemplo, quero filtrar, quero lançamento só do dia... Não vou fazer filtro nenhum. Vou vir aqui, vou dar um F10. O sistema vai buscar todos os lançamentos que são
passíveis de cópia. Então, por exemplo, ó, quero copiar todos os lançamentos, marco tudo aqui e executo. Ele vai copiar tudo para cá. Ah, mas eu quero copiar esse lançamento aqui, mas eu queria excluir ele da origem. Então ele vai copiar e vai fazer o quê? Vai lá no mês de janeiro e vai fazer a alteração do lançamento lá. Aqui ele não vai deixar eu excluir porque eu tô com o mês base bloqueado. Então ele não vai deixar eu excluir o lançamento. Ele permitiu eu copiar, excluir não. Então aqui, você tem a opção de fazer filtro. Eu quero copiar só lançamento a crédito, só lançamento a débito. Então aqui, essa é a tela de cópia de lançamentos. Então tudo que envolve lançamentos, Márcio, está aqui, tá? Então, ó, lançamento em lote. Por exemplo, aqui você faz uma sequência de lançamentos. Tá, eu consigo alterar uma determinada conta com vários lançamentos de uma vez só, assim? Consegue, vou chegar lá, pera aí um pouquinho. Então, o lançamento em lote, como que ele funciona? Você faz um lote de lançamentos aqui, depois que você fechou esse lote, você importa esse lote lá para aquela tela de lançamento online. Então, o sistema vai transportar os lançamentos para lá. Então, feito isso, o lançamento vai cair lá na tela de lançamento online com origem lote. Tá? Então, esse aqui é o lançamento que eu fiz, ele está com origem lote. Olha lá, então, origem lote, origem sistema, ele não deixa alterar. Ah, eu preciso fazer uma alteração de lançamentos de várias contas de uma só vez. Então, por exemplo, isso que você me perguntou. Movimento, alteração de lançamentos. Então, nessa tela aqui, você consegue fazer diversas alterações. Então, por exemplo, você quer alterar uma conta devedora. Você vai informar a conta devedora que você tem para a conta devedora que você quer. Deixa eu pegar uma conta que existe aqui. Você vai buscar esses lançamentos. No caso aqui ele não trouxe nenhum, porque aqueles lançamentos de transferência que eu fiz, eles estão todos em janeiro. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, movimento, alteração de lançamentos. Por exemplo, vou filtrar do dia 2 para o dia 3, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, vou mudar o filtro, fazer melhor. Vou fazer o filtro igual você tinha perguntado. Eu quero alterar, por exemplo, toda a minha conta devedora. Então, eu quero alterar tudo da 120.0001 para minha conta de banco. Venho aqui, seleciono todos os meus lançamentos. Tá vendo? Ele filtrou somente a conta que eu quero, ó. Eu executo, o sistema vai fazer essa alteração. Então, ele vai alterar toda a minha conta devedora de 120 para 102, por exemplo. Nessa tela ainda, eu consigo fazer alteração de histórico, tá? Então, por exemplo, eu importei esse arquivo aqui e o meu histórico aqui ficou todos como transferência. Mas eu não queria que ficasse transferência, eu queria que ficasse pagamento. Pagamento conforme nota fiscal, por exemplo. Venho aqui, seleciono o que eu quero, se é todo mundo ou se é um só, faço o processo, o sistema já alterou o lançamento para mim. Então aquele lançamento ele já não tem mais o histórico de transferência, ele já está com o meu histórico pagamento conforme. Então aqui na tela de lançamento, na tela de alteração de lançamento, você consegue alterar centro de custo, você consegue alterar dia, você consegue alterar HP, você consegue alterar conta devedora, conta credora. Então, devedora e credora de uma vez, então tem 10 lançamentos que eu debitei banco e creditei venda à vista, mas era debitando banco e creditando venda a prazo. Então você consegue filtrar devedora e credora e alterar devedora e credora de uma vez. Então, são diversas alterações que você consegue fazer por aqui. Tá? Ainda no movimento, a gente tem o movimento
Ah, Só mais duas perguntinhas. Assim, como é que a gente consegue localizar o lançamento pelo código reduzido aí? Tanto localizar e substituir também os lançamentos pelo código reduzido. tá. Você quer o código reduzido? Então Não, vamos. primeiro eu quero isso, é localizar e depois substituir. Ó, por exemplo, quero alterar minha conta devedora, né? Então, se você der um F2 aqui, ó, ele vai trazer o quê? A sugestão do plano de contas. Então, por exemplo, minha conta caixa, meu código reduzido é 208. Então, se eu deixar 208 aqui, ele já vai preencher minha conta caixa. Então, aqui na sugestão do plano de contas, é que você consegue verificar o seu código reduzido. Agora, se você souber ele de cor, você já pode informar ele direto que o sistema já reconhece. Beleza? Então, toda a tela da contabilidade que você tiver o campo devedor e credora, se você informar o código reduzido, o sistema já altera. Quer ver? Eu vou informar um código reduzido que não existe. Ó. Já vai avisar que o meu código reduzido não está cadastrado. Mas esse código reduzido aqui está cadastrado. Ó. Então, eu informei o código reduzido 230, 228, e informei o código reduzido 3. Então, aqui eu já faço o filtro que eu preciso. Ele não achou nenhum lançamento, então ele não trouxe nenhum lançamento aqui para alteração. Sempre que ele trouxer lançamento, ele vai trazer lançamento aqui para você visualizar. E eu faço as minhas alterações. Então, para você trabalhar com código reduzido, sempre que você tiver no campo aqui que vai chamar sugestão do plano de contas, você já pode trabalhar com o código reduzido direto. Ó. Não preciso. Agora, se você preferir, você também pode chamar a sugestão do plano de contas através do F2 e fazer a seleção da conta. Seria isso? Praticamente Porque assim, quando você fala, é como que eu faço para chamar pelo meu código reduzido, né? Sim. Aqui na tela de alteração, o filtro que você vai fazer, você tem que informar para o sistema qual que é o filtro que você quer. No caso aqui, eu informei que eu queria buscar, por exemplo, a conta devedora. Então, ele abriu o filtro para mim da conta devedora. Então, aqui que eu vou trabalhar com o reduzido que eu quero buscar. Eu quero buscar o código reduzido 228. Tudo que eu tenho no 228, quero passar para o código reduzido 3. Então, isso, dou um F10, o sistema vai buscar os lançamentos que estão nesse filtro e que são permitidos à alteração. Então, aqui na alteração de lançamentos, você consegue alterar você consegue alterar devedora, credora, histórico, HP, tudo em lote. Tem que fazer um a um. Reduzido. Porque daí quando você fala alterar o código reduzido, na realidade, você está alterando o código reduzido, mas é a conta contábil. Mesmo que você trabalhe com. Não, sim. Seria a conta, né? Substituir reduzido lançando débito no crédito. Isso. A gente coloca ambos aí. Isso, aí você vai sempre selecionar o filtro que você quer alterar, né? Então, por exemplo, eu quero alterar o meu. É porque não aparece aí o nome, né? Não aparece aí. Você fala o nome da conta? Não, porque quando a gente fala assim, porque alguns campos eu já observei que tem reduzido, como alterar o código reduzido. Entendi. É porque quando a gente. É uma visão assim que eu tenho, que é normal até de clientes. Quando a gente está mexendo em um sistema, quando a gente vai para outro, a gente faz muita comparação. Aham. Entendeu? Sim. Aí é isso que eu estou vendo aqui. Neste caso, ele não me aparece. Aí tu tá me dando o caminho de como se fazer. Aqui no sistema a gente trata sempre como. Não aparece conta, o nome reduzido ali, reduzido o nome, entendeu? Onde você trataria como reduzido, a gente trata como devedora e credora. Isso, dessa forma. Uhum. Eu entendi. Não, perfeito. Tá. Ainda aqui, Márcio, então no movimento a gente tem o consulta razão,
Tá? Então, aqui no Consulta Razão, você consegue aqui, deixa eu pegar uma conta que tenha movimento 120. Então, aqui no Consulta Razão, você vai ter o seu razão. Aí você fala, mas eu preciso alterar esse lançamento aqui, ó. Preciso alterar esse lançamento. Você clica aqui na engrenagem, você vai trazer o lançamento, você altera o que você precisa alterar, seja devedor, acreedor, dia, valor. Qualquer informação do lançamento você consegue alterar por aqui, ou até excluir o lançamento. Salvei, o sistema volta para a tela do Consulta Razão e já atualiza para você o razão. Tá? Então, aqui seria uma forma de você visualizar um razão e poder, através do próprio razão, você fazer alterações no lançamento. Ainda dentro do movimento, então, a gente tem o Consulta Balancete, que funciona da mesma forma. Tá? Então, vou filtrar aqui o meu balancete. Então, o sistema vai carregar para mim o meu balancete, para mim visualizar. E dentro aqui do meu balancete, do meu Consulta Balancete, eu consigo fazer uma alteração de lançamento. Então, por exemplo, preciso alterar o lançamento do meu caixa aqui, por exemplo. Seleciono aqui, ele veio para o meu caixa. Esse lançamento de transferência aqui, eu preciso alterar ele, que meu caixa está estourado, não deveria estar estourado. Venho aqui, altero a minha conta contábil, salvo meu lançamento, ele retorna e vai atualizando para mim, tanto o Consulta Razão quanto o Consulta Balancete. Então, o Consulta, aqui na tela de movimento, a finalidade do Consulta Razão e Balancete é você conseguir visualizar o razão e você conseguir fazer as alterações através do próprio razão. A exclusão de lançamentos, né? Então, aqui na tela de lançamento online, você consegue fazer a exclusão de lançamento. Então, você vem aqui, dá um F6, um Enter. Ele vai excluir o lançamento. Nesse caso aqui, como ele é de origem e reabertura, o sistema não permite. Mas aí você fala, eu tenho 15 lançamentos para excluir, eu vou ter que excluir um por um? Não. Você pode vir aqui no movimento e fazer a exclusão desses lançamentos em lote. Então, vem aqui, seleciona o dia, por exemplo, quero excluir minha conta devedora. Então, tudo que eu tiver da minha conta devedora 121 até a 121, vou dar um F10, ele trouxe aqui, ele permite que eu faça a exclusão desses lançamentos, seja ele individual ou em lote. Tá? Então, por exemplo, eu quero excluir esses dois. Ah, não, eu quero excluir todos. Seleciono aqui, executo, o sistema vai lá e deleta todos os lançamentos para mim. Então, a exclusão de lançamentos aqui em lote. Então, também diversos filtros que eu consigo fazer essa exclusão. A alteração de lançamentos é aquela que a gente passou, né? Que a gente acabou de passar. Uhum. Cópia de lançamento a gente passou também, que você me perguntou como que você faz para copiar o lançamento de um mês para outro. Então, aqui o sistema ele permite que você copie lançamentos tanto da mesma empresa, então estou copiando de janeiro para fevereiro, de fevereiro para março, ou permite que eu copie lançamentos de outra empresa para essa empresa também, desde que o lançamento que eu esteja copiando exista a conta devedora e credora. Então, se tiver essa informação, o sistema ele permite que copie esse lançamento para cá. Dentro do movimento, ainda a gente tem a parte de lançamentos excluídos. Lembra que lá quando eu passei pela tela de parâmetros gerais, tem um botãozinho lá, salvar lançamentos excluídos? Ele armazena nessa opção. Então aqui, vou filtrar. Aqui eu tenho todos os lançamentos que eu deletei, ó. Então o que eu vou fazer? Eu quero recuperar todos. Marca a opção recuperar, executo. O sistema vai lá e recupera para mim. Aqui é como se fosse uma lixeira do Windows. Ele, antes de fazer a deleção total dos lançamentos, ele armazena nessa lixeira. Ah, mas eu não quero que o sistema faça isso. Desabilita aquele parâmetro. Assim que você deletar, ele automaticamente deleta da empresa. Então, aqui é como se fosse um backup. Se tivesse um backup dentro do sistema aqui para armazenar lançamento excluído. Excluí sem querer e preciso recuperar. Dentro do lançamento excluído, você vai encontrar ele.
Renumeração de ordem. Gostado. Renumeração de ordem é dentro aqui da tela de lançamento online. A gente tem um campo chamado sequência. Essa sequência é o sistema que controla, tá? Então esse aqui é o número da sequência do lançamento é uma sequência, é um controle do sistema. Mas o controle de ordem, ele é do usuário. Então, por exemplo, a gente tem clientes que usam o número de ordem, por exemplo, para arquivo. Então, conforme ele vai lançando, ele vai formando o número de ordem aqui, e esse número de ordem vai ser determinado lá na parte de arquivos do escritório. Então, o número de ordem ele é livre. Então, por exemplo, lancei tudo sem ordem, agora quero criar ordens dos meus lançamentos. Onde que eu faço isso? Movimento, renumeração de ordem. É nessa tela que o usuário vai fazer. Ele pode excluir o número de ordem, ele pode criar o número de ordem. Tá? Então, os lançamentos da Receita Fiscal, eles vêm com o número de ordem, da folha de pagamento, eles vêm com o número de ordem, e o do patrimonial, ele permite, na hora de exportar, o usuário selecionar se ele quer ou não o número de ordem. Tá? Então, a renumeração de ordem ela tem essa funcionalidade. Exportação de lançamentos, aqui o sistema exporta o arquivo de lançamentos do mês no arquivo TXT, tá? Então exportou o arquivo de lançamentos nesse caminho. Aqui a gente tem a opção de exportar no nosso layout por código reduzido ou por código contábil. Tá? Então, exportei esse arquivo de lançamentos aqui. Thiago, Oi. Um minutinho, no banheiro aqui. Tranquilo. Um minutinho. Vamos lá. Oi, Márcio. Então, aqui na parte de movimento ainda a gente tem como exportar os lançamentos do mês. Então, ele já sai no layout do sistema Desax. Então, se você precisar importar esse arquivo novamente, ele já está no layout. Aí, dentro de movimento ainda, a gente vai ter lançamentos mensais. Tá? Então, por exemplo, aqui o pessoal usa muito essa parte de lançamento mensal para fazer apropriação de seguro, despesa com seguro. Então, às vezes você já tem lá a pólice, você sabe que vale por 12 meses, tem que apropriar os juros mensais lá, então o usuário já utiliza essa opção aqui para isso. Então, ele vem, informa qual que é a conta devedora e credora dele,
informa o mês inicial e final, o valor, informa os dias, né, o dia para a criação do lançamento, sistema móvel o mesmo dia do primeiro para todos, informa o valor, salva, e com isso o sistema é gerado, o lançamento é gerado mensalmente lá na tela de lançamento online. Então o pessoal usa muito isso aqui para apropriação de despesa com seguro. Aí dentro do movimento aqui, ó, uma parte que eu acho interessante, que facilita muito o trabalho do pessoal, é a parte de conciliação bancária, tá? Porque através da conciliação bancária, você consegue, através da conciliação bancária, através de uma importação de arquivo UFX, você consegue gerar um lançamento, você consegue conciliar um lançamento, então assim, você evita digitação de valores, você evita aquela conferência, às vezes, de banco, de ficar conferindo saldo dia a dia para saber se está batendo, se não está. Então, o processo de conciliação bancária ele é bem ágil por isso. Então, a nossa conciliação bancária, o que a conciliação bancária ela faz? Através do extrato OFX, você consegue usar esse extrato OFX somente para conciliar um lançamento. Então, por exemplo, tenho todas as minhas baixas vindo da escrita, de recebimento, por exemplo, de pagamento de fornecedores, eu pago pelo banco. Então, eu importei o meu extrato. Então, aqui do meu lado esquerdo vão aparecer os meus lançamentos do extrato e do meu lado direito vão aparecer os lançamentos contábeis que eu tenho efetuado contra o banco, seja ele a débito ou a crédito. Então, por exemplo, no dia 10 eu tenho lá 5 pagamentos de fornecedores. Paguei esses fornecedores. Então, eu já tenho os lançamentos oriundos da escrita aqui. Tenho o lançamento do extrato aqui, eu posso fazer uma conciliação automática de valor, o sistema vai esconder os lançamentos aqui, vai mover para a aba de conciliados. Tenho minha conciliação feita. Ah, mas eu não quero conciliar o meu extrato, eu quero gerar lançamento através do meu extrato. Tem como? Tem como. Então você pode fazer o quê? Você pode vir aqui através desse botãozinho histórico de extrato aqui, você cria históricos para o extrato. Então, por exemplo, lá no meu extrato vem lá tarifa de cesta de serviço. Então vai lá, tarifa tarde, cesta de serviço. Pego uma parte do meu histórico, informo, por exemplo, qual que seria a minha conta devedora para minha despesa de despesa bancária, por exemplo, e salvo. Feito isso, o que o sistema vai fazer? Quando você trazer o extrato aqui e marcar que você quer gerar lançamento através do histórico contrapartida, o sistema vai gerar o lançamento através do extrato. Então você já vai ter um lançamento gerado, se você quiser também conciliado através do seu extrato bancário. Então assim, a conciliação bancária hoje ela é uma opção que ela auxilia muito o usuário nesse processo de automatização da contabilidade, porque você evita, às vezes, de ter que ficar digitando pagamento, recebimento, despesa bancária e etc. Então, quando você trabalha com extrato bancário, você tem esse ganho de performance e agilidade na contabilidade. Então, assim, o nosso sistema você pode utilizar o extrato somente para conciliação, você pode utilizar o extrato para importar e conciliar o lançamento, gerar e conciliar esse lançamento. Então, a nossa conciliação bancária ela é bem legal nessa parte. Dentro do movimento ainda, então, a gente vai ter o processo de conciliação contábil, que seria mais o processo final mesmo, né? Então, terminei a minha empresa esse mês, ou depende do usuário, tem usuário que opta por fazer conciliação contábil mensal, tem usuário que só faz lá no final do ano, e tem usuário que nem faz. Mas a conciliação contábil aqui é para você conciliar um lançamento. Lembrando que quando você faz a conciliação do lançamento, esse lançamento fica com uma marcação. Então, o usuário não consegue excluir o lançamento, ele não consegue alterar o lançamento. Então, o sistema vai dar uma crítica para ele, falando: esse lançamento já está conciliado, você deseja alterar mesmo assim? Se o usuário colocar sim, ele vai lá, desmarca essa conciliação e permite a alteração. Se o usuário colocar não, o sistema não faz nada, o lançamento está conciliado, ele continua conciliado. Beleza? Beleza, doutor.
Aí baixa de nota fiscal é aquele que eu te falei. 98% dos usuários trabalham com baixa de nota fiscal direto pela escrita, mas a gente tem assim, se o usuário optar por fazer baixa direto na contabilidade, ele também pode ser feito por aqui. Então vai ser feito por esse menu. Então aqui ele vai ter a tela do controle de baixas, aqui ele teria os clientes e fornecedores dele, então ele tem a situação da nota separado, vai conseguir fazer classificar por cliente e fornecedor, vai conseguir filtrar condição de nota, se já é totalmente paga, se está pendente, se está atrasado. Ele consegue fazer o controle de baixos duplicatas por aqui. Tá? Então, assim, é mais um recurso, mas eu já falo assim de cara que quase ninguém usa direto essa baixa na contabilidade. Então, o pessoal prefere fazer baixa de documento lá pela Receita Fiscal. Então, aqui dentro do movimento, a gente passou por todo mundo. Você quer tirar alguma dúvida? Eu posso continuar? Não, pode dar continuidade. Tá. Então, porque assim, ó, mostrando os campos, tudo isso aqui, a gente perguntei algumas coisas, e tudo vai depender do cliente, da necessidade do cliente. Algumas coisas isso aí que vai tu me variar. mostra aí de movimento nessa estrutura, o cliente não vai nem utilizar alguns. Qual você fala? Não, algumas. Tá. De algumas ferramentas aqui o usuário vai acabar nem utilizando, né? Não utilizando, Depende muito do cliente, claro. Tem que se mostrar o sistema como tal, essas parametrizações que já me mostrou, a parte de movimentos, como é que a gente faz aqueles outros processos de ECE, tudo. Entendeu? Então, porque a contabilidade, vamos falar basicamente, a contabilidade ela sai daqui, né, Márcio? Então, o plano de contas dela, a estrutura dela todinha, parametrizar ele todo para trabalhar com escrita e com o departamento pessoal. exatamente. Então, assim, contabilidade, ela vai sair da onde? Ela vai sair do extrato bancário para o usuário que quer automatizar o processo, vai sair, fora as informações que vão vir de escrita fiscal, folha de pagamento e etc. O que vai vir de sistema de terceiro também, que o sistema tem layout para importação. Então, esse também é uma opção. Sistema financeiro de um cliente tal. Isso, exatamente. A gente também consegue fazer essa importação. E o que sobra é a tela de lançamento online. Então, por exemplo, feito isso, você vai ter o que aqui? Você vai ter o menu de processos, que é o processo de apuração. Que, assim, ó, esse processo de apuração, encerramento, fazer e desfazer, rateio, fazer e desfazer, tá tudo dentro desse processo encadeado, ó. Então, você tem a opção de fazer de forma individual, ou você tem como fazer isso de forma mais rápida, tudo numa tela só. Então, se você vier aqui em processos encadeados, ou der um Ctrl E no seu teclado, você vai abrir essa tela de processos encadeados. Então, aqui você tem a opção de rateio, apuração e encerramento. Aí você vai perguntar para mim, mas por que sua apuração tá desabilitado? Porque lá no meu parâmetro geral, eu coloquei que a minha empresa não ia utilizar classe auxiliar, que seria a classe de centro de custo, que seria a classe auxiliar de estoque. Então não tem necessidade de fazer apuração. Então o que essa tela faz? Essa tela aqui vai permitir que eu faça um encerramento. Então, por exemplo, eu preciso encerrar o meu balanço. Preciso fazer o meu encerramento de balanço. Então, vou selecionar até o mês que eu preciso, vou marcar encerramento e vou selecionar se eu quero encerrar o meu balanço mensal, trimestral ou anual. Então, nessa tela aqui, eu consigo fazer tudo isso de uma vez só. Então, essa tela de processos encadeados, ela é bem legal por causa disso. Então, você também tem a opção de desfazer. Por exemplo, eu estou com tudo feito, preciso desfazer. Você entra aqui no Ctrl E, vem aqui, habilita o mês que você quer, a partir de qual mês você quer desfazer o processo e executa. No meu caso aqui, como não está feito, e o cálculo do Elalur também, como não está feito, ele está aparecendo aqui para mim que não tem cálculo efetuado. Se ele tivesse calculado, ele estaria aqui com uma mensagem de calculado. Tá? Então, aqui dentro dos processos, todos esses processos aqui, apuração, encerramento, rateio, eles estão dentro do processo encadeado. Reabertura de exercício é sempre feita em janeiro, tá? Então, fechei meu balanço em dezembro.
agora eu quero trazer os meus saldos de reabertura para cá. Onde que eu faço isso? Aqui nessa tela. Entre em janeiro, processos, reabertura de exercício, faço a reabertura, executo, está feito. Todos os meus saldos foram transportados de dezembro para janeiro. Tá? Preciso desfazer a minha reabertura. Acesso essa tela, venho aqui desfazer e executo. Desfiz a minha reabertura. Tá? Então, dentro do menu de processos aqui, vou ter ainda consolidação. O que é a consolidação? Por exemplo, eu trabalho com matriz e filial. Então, hoje eu tenho a empresa 1, é minha matriz. A minha empresa 2 é a minha filial. Só que eu quero gerar um SPED centralizado dessas duas. Então, o que eu preciso? Preciso consolidar. Então, eu vou criar uma terceira empresa, que vai ser a empresa consolidada. Vou fazer essa consolidação nessa tela aqui. E vou ter vou ter uma terceira empresa com tudo meu consolidado. Balanço, DRE, demonstrações contábeis, todos os lançamentos numa única empresa. Tá? Então, esse seria o processo de consolidação. A indexação, que é aquele processo que eu te passei, né? Então, eu vou selecionar aqui qual que é o meu índice que eu quero. Por exemplo, eu vou selecionar a opção de dólar. Vou informar aqui qual que é a modalidade que eu quero. Então, sou obrigado a informar uma conta contábil para o sistema fazer aquele ajuste de variação. Tem que ser uma conta do meu passivo. Tá? Então, tem que ser uma conta lá do meu passivo. Geralmente, a gente coloca uma conta dentro do patrimônio líquido, coloca uma conta do patrimônio líquido, e ele pergunta se eu quero fazer atualização ou conversão. Tá? Então, numa primeira vez eu faço uma conversão e depois se eu altero um determinado valor do dólar lá, por exemplo, eu faço aqui uma atualização de valores. Então, esse é o processo de indexação. E esse rateio de atividade rural aqui, hoje em dia ele não é muito utilizado no sistema mais. O pessoal ainda tem usuários que utilizam ele para situações que eles fazem controle de imposto de renda da pessoa física, tá? Então, às vezes tem alguns usuários que ainda usam. O que esse rateio de atividade rural faz? Você informa aqui, por exemplo, eu estou na empresa 0566, vou informar, por exemplo, um código de empresa ali, por exemplo, 0567, vou colocar 50%. Vou colocar 0568, 50% e vou executar. O que o sistema vai fazer? Ele vai criar os mesmos lançamentos que eu tenho nessa empresa, ele vai criar nas outras duas com o percentual que eu informei aqui. Então, sempre tem que fechar 100%. Tá? Então, o processo de atividade rural, ele consiste fazer esse procedimento. Você vai informar o percentual que você quer, quais são as empresas destino, o sistema vai copiar esses lançamentos. Ele vai criar esse mesmo lançamento que tem nessa empresa na outra, com um percentual de rateio, conforme você determinou no cadastro. Tá? Aí aqui depois a gente vai ter o menu de relatórios, e o menu de relatórios SGI. Aí você vai me perguntar assim, qual que é a diferença dos dois? De fato. Visualização, tá? Tem o relatório razão, diário, tudo ele me dá esses relatórios, né? Isso. Tudo. Na contabilidade você tem a opção de imprimir um relatório no formato caractere, que é esse que eu estou te mostrando. Uhum. Tá? E você tem a opção de emitir ele no formato gráfico, tá? Que é um formato que a visualização dele já é mais bonita, já tem outras funcionalidades, já consigo salvar em Excel, por exemplo, consigo salvar ali no formato RTF para mandar para um SPED contábil, para uma ECF. Então, assim, é o mesmo relatório. Isso aí tá? é mais bonitinho. Eu não sei porque os outros relatórios não ficam assim. Que faz uma diferenciada, né? Isso. Esse relatório. Ele dá uma diferenciada até na vista da gente. Mas se eu te falar que o pessoal prefere ainda, muitos usuários, por questões de costume, utilizar o outro relatório. É porque o cara anda com uma régua e bota a régua para passar a caneta. Exatamente, é bem isso mesmo. O usuário já acostumou naquele lá, ele acha a visualização daquele relatório até mais fácil que essa. Eu prefiro ver o relatório SGI.
né? Porque questão de visualização, questão de você salvar no Excel, salvar num PDF. Então, tudo na parte do relatório SGI, ele é mais bonito, né? Até para você enviar um relatório para o cliente, é muito mais bonito você mandar no relatório SGI. Então, assim, tudo que é novo, que é implementado no sistema, ele já vem para o relatório SGI, tá? Então, ele é tudo relatório criado em formato gráfico. Porque, de fato, a contabilidade, se for pegar, a maioria, quem faz são as pessoas de uma certa idade já. Eles fazem as contabilidades assim. Na verdade, eles nem fazem no sistema, eles fazem de cabeça. É bem isso mesmo. Entendeu? Falando aqui pela minha região, não sei as outras, que eu convivo aqui. Aí tem essas questões. Aí, então, assim, se você perguntar para mim qual que é a diferença do relatório para o relatório SGI, é meramente ilustrativo, né? A forma de você ver o relatório. Um é caractere, o outro é SGI. No relatório SGI, você tem hoje muito mais funcionalidades, que é uma exportação para Excel, RTF, Word, PDF direto, que no relatório caractere, por exemplo, para Excel, você consegue exportar ele para texto, mas você teria que converter ele para Excel, então é mais complexo. No relatório SGI, você já tem isso de forma automática. Então, assim, relatório, o razão tem lá, o diário tem, tudo que tem aqui, você tem lá, tá? Só que assim, aí o que muda? As principais demonstrações contábeis hoje, elas estão só onde? Elas estão só no relatório SGI, tá? Então, outra coisa que eu queria passar com você, por exemplo, aqui no relatório SGI você vai ter diferença diária, o relatório razão, que você faz o filtro, por exemplo, do que você quer imprimir, o balancete, que você também tem filtro, tá? Então, assim, a parte de relatório é basicamente entrar no relatório, visualizar a condição que eu quero e gerar, né? Então, fiz a geração aqui, o sistema já gera para mim o relatório sempre em vídeo, e daqui eu posso dar continuidade. Então, eu posso vir no relatório aqui de exportação e salvar ele num formato Excel, posso salvar ele no formato RTF, posso salvar ele no formato Word. Então, são diversos formatos que eu consigo salvar os meus relatórios, tá? Então, onde que eu queria chegar com você aqui na parte do relatório SGI? Seria a parte de... vamos passar pela análise primeiro. Lembra que eu falei para você lá da questão da informação do subgrupo do estoque? Aonde aonde que pode impactar aquele subgrupo de estoque que você informou lá no parâmetro geral? Aqui. Por quê? Porque aqui, ó, o sistema ele tem diversos índices que ele permite a impressão. Ó. Então você pode imprimir, eu quero imprimir só o de liquidez corrente, eu quero imprimir todos. Então vou fazer imprimir todos os índices aqui e vou fazer a geração. Então o que o sistema vai fazer? Ele vai gerar para mim os principais índices de liquidez da empresa, que ajuda o contador ali a passar para o usuário, fazer uma tomada de decisões. Então aqui você tem todo uma cadeia de índices, ó. Então você tem tudo uma parte de índices que você pode estar imprimindo, pode estar passando para o seu cliente, etc. Né? Eu consigo filtrar índices, não quero imprimir todos, quero só o índice de liquidez geral da empresa. Consigo imprimir só esse. Consigo imprimir um gráfico do índice também. Então, preciso imprimir um gráfico do meu índice. Né? Então, venho aqui, marco o meu gráfico, faço a emissão desse relatório. Ele vai apresentar o relatório mais o gráfico. Tá? Então, o relatório de análise de econômico-financeira, então tem diversos índices ali que você consegue fazer a emissão. Então, esse relatório aqui, ele não é um relatório... Né? Hã? Tipo um dashboard. Isso, exatamente. Então, aqui você consegue fazer algumas parametrizações, se você quer informar, por exemplo, se você tem qual que é o seu subgrupo de disponível, que seria seu caixa, banco e aplicação de liquidez imediata, qual que é o seu subgrupo do realizável a longo prazo. Isso aqui são parâmetros que você consegue informar na tela do relatório. Tá? Aí a gente tem outras demonstrações contábeis, que essas outras demonstrações contábeis, elas são parametrizáveis. Tá? Balanço DRE,
não é necessário parametrização. Por quê? Porque ele pega da estrutura do plano de contas. Então, ele vai pegar lá da sua estrutura do seu plano de contas. Então, você já sabe o que é o ativo e o que é o passivo. Então, patrimônio líquido, ele vai montar o seu balanço patrimonial. Sua DRE, ele olhando a sua DRE, ele consegue determinar o que é receita, o que é dedução da receita, o que é custo, o que é despesa, o que é receita diversa, o que é provisão, o que é outro grupo de contas. Então, ele consegue fazer essa informação para você, tá? Outro relatório importante que eu acho que auxilia bastante o usuário no dia a dia é essa demonstração vertical da DRE. Por quê? O que ela mostra? Ela mostra a sua evolução mês a mês da sua DRE. Então você tem... Aqui eu estou filtrando o ano todo, tá? Para te mostrar. Mas você consegue... Ó, então aqui você tem a sua DRE vertical mensalmente. Então você consegue fazer uma análise gerencial da empresa ali. Então você tem, ó, mês a mês e você tem mais o acumulado. Então esses relatórios aqui, DRE, balanço patrimonial, DLPA, são relatórios que eles não são parametrizáveis, já são padrão do sistema. Aí você vai perguntar para mim, mas o que é parametrizável no sistema? Então, o EBIT é parametrizável no sistema, porque assim, o usuário ele vai determinar o grupo de contas que, por exemplo, vou vir aqui no relacionamento contábil para te mostrar. Então, ele vai determinar aqui quais são os tributos que ele quer excluir para a apresentação do EBIT. Ele vai informar qual que é o grupo de contas contábeis de despesa financeira, qual que é o grupo de receita, qual que é o grupo de despesa de depreciações. Tá? Então, feita essa parametrização, você consegue emitir o seu relatório do EBIT. Esse relatório do EBIT, você tem a opção de imprimir ele de forma individual, então você está emitindo somente o relatório do EBIT, que nem eu estou emitindo aqui. Você tem a opção de imprimir ele detalhado, então aqui ele ia mostrar para você esse tributo do lucro, do que corresponde esses R$ 1.190 de tributação de lucro ali? Corresponde ao meu imposto de renda e a minha contribuição social. Então você tem um detalhamento. Tá? Então, ó, dentro dos meus 1.191, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu valor de imposto de renda, meu valor de contribuição social, dentro das minhas despesas financeiras. O que eu tive? Eu tive despesa bancária, tive despesa com multas, e estou descontando as minhas receitas sobre aplicação financeira. Então, onde que está? O que é o meu EBIT? Meu EBIT no valor nessa empresa é de 45 mil. Por quê? Porque eu somei os meus tributos, mais as minhas despesas financeiras e subtraí as minhas receitas financeiras. Então, cheguei no meu valor do meu EBIT. Tá? Então, todos os relatórios do sistema, DMPL, DOAR, DVA, são todos relatórios, DFC, que é importantíssimo, são todos relatórios que são parametrizáveis, tá? Então, por exemplo, fiz a minha DFC, parametrizei uma DFC para mostrar para você aqui. Então, ó, dentro da manutenção do cadastro, o nosso sistema você consegue emitir a DFC por 2 métodos, pelo método direto e pelo método indireto. Tá? Eu optei aqui para fazer pelo método indireto. Então, parametrizei a minha DFC. Sempre que você vai emitir uma demonstração dessa e ela tem uma diferença, ela avisa ao usuário que tem uma diferença, tanto na hora de visualizar o relatório, quanto no final do relatório. Tá? Nessa situação aqui, ela não tem diferença, então, tudo que eu tive de atividade operacional, e menos o que eu tive de aplicação em financiamento é a minha diferença do aumento da disponibilidade, tá? Então, feito essa parametrização uma vez, quando você fizer a reabertura para o exercício seguinte, você já vai levar esse parâmetro. Então, o que o usuário vai ter que se preocupar às vezes? Às vezes ele vai ter que se preocupar, aumentou uma conta de fornecedor, ele tem que informar nesse grupo, essa conta nova de fornecedor, né? Então, o que tem usuário que faz aqui no sistema? Tem usuário que opta, por exemplo, por colocar o grupo cheio. Então, por exemplo, em vez de colocar até a última conta de clientes, ele vem aqui e coloca até o 999, por exemplo. Então, ele faz isso aqui. Então,
Tudo que foi incluído de contas nesse meio aqui, ó, até o intervalo 999, já está feito. Então aqui, hoje cedo eu estava parametrizando essa empresa e eu optei por parametrizar só as contas que teve movimento mesmo, para te demonstrar. Mas se fosse um usuário mesmo, o que eu orientaria ele? A informar, por exemplo, meu grupo de estoque, 120, 9999 aqui, ó. Salvei. Se criar alguma conta nova dentro do período, já está tudo parametrizado, tá? Então, todos os relatórios, todas as demonstrações contábeis que são parametrizáveis, então, ela vai ter esse botãozinho aqui, ó, do manutenção de cadastro. Quando você acessar e tiver informações aqui, é porque já foi inicializado, tá? Então, se eu olhar aqui, eu tenho relacionamento contábil também. Então, minha DMPL está pronta. Então, se eu emitir minha DMPL aqui, eu tenho a minha DMPL fechadinha. Já está encerrada. Aí, por exemplo, ó, então tem a minha DMPL aqui, está encerrada. Tem meu saldo anterior, tive meu prejuízo, não está mostrando meu lucro aqui porque eu não tenho eu desfiz encerramento do balanço, tá? Aí, por exemplo, eu venho aqui na manutenção do cadastro e vou inicializar o cadastro. O sistema avisa que já existe relacionamento. Então ele está falando para você, ó, já existe relacionamento contábil. Você deseja realmente inicializar? Porque se você inicializar, você vai perder o que está feito. Se eu colocar não aqui, o sistema não faz. Se eu colocar sim, o sistema inicializa e perde o que eu fiz. Tá? Então essa inicialização de cadastro ela é somente uma primeira vez. Então, com essas demonstrações contábeis parametrizadas uma primeira vez, toda vez que você fizer a reabertura do exercício, você vai levando, a demonstração está pronta. Então, aqui a diferença do relatório para o relatório SGI é que essas demonstrações contábeis aqui, elas estão somente no relatório SGI. Eles não estão no relatório caractere. E a nota explicativa... Thiago, pode falar. Não, eu acredito que a gente vai encerrar agora aqui o treinamento. Eu tinha calculado e até mandar, aí teve aquele atraso, né? Aí eu vou ter que remarcar contigo novamente para a gente dar uma pincelada já finalmente, né? Não, de boa, faz o seguinte, a gente tem o treinamento sexta-feira do patrimonial, né? Isso. Aí a gente dá uma pincelada, aproveita e dá uma pincelada a mais nele, porque o patrimonial é mais rápido. O patrimonial, isso que eu ia te falar, o patrimonial é bem rápido. Daí, o que a gente faz na É a mesma coisa que aconteceu lá com o e-busca. Você acabou pegando um pouquinho de tempo do e-busca para o fiscal, é isso? Isso. Né? Porque o fiscal demanda bem mais informações, né? Então tá certo. Na sexta-feira a gente se encontra e dá continuidade. Na sexta a gente passa pela parte dos arquivos digitais, que daí eu te mostro onde gera SPED contábil, onde gera o ECF. E te mostro onde que importa arquivo com layout configurado também, que é bem tranquilo de parametrizar. E é isso, daí a contabilidade também acho que já vai estar praticamente pronta. É parte de integração. Aquilo é integração online com a escrita, ou através de exportação de arquivo, ou integração mesmo. E com a folha de pagamento seria integração ou exportação. E a patrimonial a mesma coisa, exportação ou integração. Beleza. Então, aí na sexta-feira, que a gente terminar o patrimonial, a gente dá uma passadinha no contábil de novo. Na hora. Valeu. Um abração. Falou, Márcio. Obrigado. Falou, um abraço. Outro, tchau.